de ser pré-candidato na cidade de Salvador à prefeitura. Pois é. E aqui no nosso chat, Lugador Rico, já tem pergunta. Tem Danúbio Trindade fazendo uma pergunta pro vereador Silvio Humberto. Diga lá. Opa, peraí. Gostaria de saber um pouco da avaliação do vereador sobre o governo Lula. Como economista, avalia que o país está indo no caminho certo? Olhe, Danúbio, o lema do Brasil, o slogan É. União e Reconstrução, ele vem a calhar nesse momento que você sai de uma viagem disruptiva para o mal, né? Porque você sai de uma visão de desconstrução nacional, né? E que a gente não tem dimensão do estrago que esses 4 anos provocaram. Né? Porque é algo que é como se você diz assim, sabe estrela quando morre? Você tá vendo o brilho, mas ela já morreu, é? Não é isso que Já, diz? zilhões! Ela já zilhões, foi. é verdade. Então, assim, do ponto de vista, é um governo que quando você não conseguiu fazer essa maioria, né, no Congresso, e aí as decisões técnicas estão submetidas às decisões políticas, É verdade. a política escolhe a técnica. Agora é um governo que a base precisa pressionar, porque ele também deve ter aprendido que quando você ganha um governo, ganhar o governo não é você ganhar o poder. Você ganha uma fração do poder. E quando você se engana com essa cor da chita, né, você subestima. Isso é ótimo. Você Isso é subestima a força das elites. E que eu acho que nos primeiros governos houve uma subestimação dessa força das elites. E às vezes você precisa entender que você não. Se você não vem das elites, você não vai se tornar parte dela nunca. Com certeza. Né? Então, essa é uma avaliação do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Está se fazendo o possível para fazer esses ajustes, embora esse arcabouço fiscal foi votado e aprovado, ele, guardando as devidas proporções, é uma reedição da Carta aos Brasileiros de 2002. É verdade. O mercado ganhou, precisava se assegurar das suas condições normais de ganhar sempre dinheiro, e isso ele fez em 2002, ganhou muito dinheiro com os governos Lula e Dilma, né? E na hora que achou que precisava de mais liberdade, derrubou o governo. E para poder garantir com o Temer toda a onda liberalizante, exemplo do que aconteceu com a própria Petrobras, Sim, né? sim. O papel que cumpriu um Pedro Parentes, por exemplo, né? E outros. Perfeito. Né? Então, assim, a gente ter essa compreensão que, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma certa paciência, né? Mas é uma paciência ativa, porque poder é finito. Se são 4 lugares, não são 5. Né? Tem que pressionar, tem que saber, as pessoas têm que votar. Em 2024 precisam fazer outras escolhas que venham fortalecer diretamente o presidente. Porque você observa na composição do governo ele tendo que ceder espaço para o Centrão, porque sem um Centrão, o Centrão não governa. Então o Centrão sempre nos diz: qual é o melhor governo? Aquele que ganha. Qual é o seu governo? Qual é o seu governo? O que ganha. Então, esse daí. E isso, aquele Ricardo Barros, antes que terminou o governo Bolsonaro. Que foi líder do governo Bolsonaro. Ele disse isso textualmente. Então, essa compreensão de economia e política, elas andam juntas, embora, às vezes, na aparência, coloque que existe um divórcio entre elas. Basta ver a posição do presidente do Banco Central. Né? Todo mundo dizendo uma coisa e ele lá. E a forma do mercado controlar foi garantir essa autonomia e independência do Banco Central. Isso foi uma escolha, não tem nada de técnico ali. A escolha foi política que escolheu que o Banco Central deveria ter essa autonomia e essa independência. Como forma de quê? De que garantir os ganhos do mercado. Então o governo tem aí uma sinalização com a reforma tributária, que é importante para discutir, de certa forma, discutir uma certa simplificação dos impostos. Mas assim, se a gente não participar perguntando, essa reforma tributária vai garantir justiça tributária? Porque os setores empresariais
com seus grupos de pressão, com seus representantes, estão puxando a sardinha para a brasa deles. Né? Faria Lima só quer jogar para Faria Lima. Pois é, e isso não significa que está garantido os interesses de todos. E a burguesia tem uma capacidade enorme. Quando precisa viabilizar os seus interesses, a primeira coisa que ela denomina chamar isso de interesse nacional. Aí todo mundo assim, todo mundo vestindo é como se fosse a Copa do Mundo, todo mundo vestindo a camisa amarela. Mas aí você tem que dizer assim no final, só que não. Né? Você precisa olhar e ter esse cuidado nessa construção, né, de entender essa economia, né, porque entender esse economês e entender, acima de tudo, que é pressão. Né? E, assim, o governo tem que fazer uma sinalização, que eu acho que essa política de garantir a inclusão, Bolsa Família, o desembaraça, né? O Desenrola Brasil. Desenrola Brasil é uma sinalização. Agora, é preciso não, assim, nesse diálogo com o mercado, você não esquecer de onde veio. Porque se deixar, o mercado senta todo dia ali, a Faria Lima senta todo dia, e eles têm os interesses. Eles têm os interesses que é diferente do povão. Então, minha avaliação é uma avaliação que a gente, pelo menos hoje, esse país tem perspectiva. Você olha o Brasil no cenário internacional, ele já está em outro lugar, né? Assumir o BRICS, né? Pensar no... Assim, tem... a discussão do nosso futuro passa também pela geopolítica. Né? Então, o Brasil ter essa inserção, voltar a se aproximar dos países africanos, né? Em outras bases, né? Que se dê de uma relação horizontal. O Lula voltou da África agora. Né? E assim, agora a gente precisa também que nessas relações Brasil-África, os afro-brasileiros participem ativamente. Sejam incluídos. Porque senão você usa todo esse patrimônio afro-brasileiro para gerar aproximação e na hora que o dinheiro chega, as possibilidades de negócio, o dinheiro segue correndo para as mesmas pessoas. Para as mesmas mãos. As mesmas mãos, as mesmas famílias que não parecem com a gente.